Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Band Eleições. Hoje nós vamos falar sobre saúde, uma das grandes preocupações não só do campineiro, como de todo o brasileiro. Aqui com a gente está o doutor Odair Albano, ele que é especialista em... Tem aqui uma lista grande das especialidades dele, ele é ginecologista, especialista também em obstetrícia, em gestão em saúde e administração hospitalar. Foi secretário de saúde da cidade de Campinas, também presidente do Hospital Mário Gatti e conselheiro estadual de saúde. Doutor, seja muito bem-vindo ao Band Eleições. Agradeço o convite do Marcos Andrade, da Rose, e queria cumprimentar todos aqueles que nos assistem nesse momento. Conosco mais uma vez a Rose Guglielminetti. Olá, Rose, seja bem-vinda. Obrigada, Marcos. Bom, bem-vindo, doutor Albano. E posso começar, né, Marcos? Claro, já vou sempre engatar aqui a pergunta. O SUS, ele completa 3 anos no Brasil e eu gostaria que o senhor comentasse qual foi o diferencial de nós termos um sistema unificado no combate à pandemia. Se nós não tivéssemos esse sistema, poderia ter sido pior, doutor Albano? O SUS não, são 30 anos, a Lei 8080 de 1990, foi uma conquista da Constituição de 88, né? Mas em 1990 foi feita a Lei Orgânica, 8080, depois a 8142. O sistema, ele é muito bem desenhado, viu, Rose? Ele é hierarquizado, ele propõe a equidade das pessoas, ele é universal, não tem limite geográfico. Então, quando você olha no papel, o desenho é naturalmente muito bom. O problema que nós estamos tendo nesses 30 anos, entre outros, é que nós temos uma rede de assistência e não temos um sistema, ou seja, nós temos deficiência na comunicação. Então, a resposta, se você imaginar que nós temos um sistema e vamos enfrentar uma pandemia, você vai falar, é perfeitamente lógico que isso vai dar certo. Não tem limite geográfico, as pessoas vão ser atendidas em todas as instâncias. Mas, na prática, não é isso que você vê. Você vê núcleos de excelência e núcleos de precariedade. Você vê um sistema que não conversa, literalmente, né? E isso tem dificultado. E no caso da pandemia, Rose, nós tivemos um viés político que é indiscutivelmente desastroso em qualquer local. As experiências mundiais exitosas na pandemia, no enfrentamento, foram aquelas em que alguém foi líder e comandou. Angela Merkel, né, a primeira-ministra da Nova Zelândia, em alguns locais em que se conseguiu orientar, isso foi considerado de bom resultado. Então, a resposta é exatamente isso. O SUS não funcionou da maneira como a gente desejava durante a pandemia. Agora, se não tivesse o SUS, teria sido pior, porque eu falo no sentido de ter acesso, de ter leitos de UTI, porque os governos, em alguns locais, trabalharam para poder aumentar o número de leitos, para poder impedir que você tivesse uma desassistência muito grande, como nós vimos, por exemplo, na Itália, né? Na verdade, o governo federal foi muito rápido. Quando eu falo governo, eu falo mais governos locais, né? Porque o governo federal, ele ajudou... mas tivemos muitos problemas, né? O governo federal, quando ele aportou recursos, ele ajudou muito, que foi o que gerou todas as iniciativas municipais. Mas ficou claro que as iniciativas locais, elas estavam dissociadas de uma ideia única, né? Você via comportamentos, vamos falar a nível municipal, de prefeitos diferentes, né? E alguns comandos estaduais, e isso eu não falo só de São Paulo, mas em outros locais do Brasil, que não tinham um discurso em consonância com a expectativa do município. Então, eu acho que, no conjunto, a gente tem que valorizar a presença do SUS. Ele foi útil porque realmente ele deu tudo aquilo que ele poderia ter dado num momento tão difícil. Mas faltou muito na organização de como isso acontecia. Você já fez reportagens, muitas cidades fizeram um superdimensionamento de leitos, esperando alguma coisa muito fora do propósito. Outras tiveram dificuldades, inclusive, em construir e colocar isso na prática. E os números brasileiros refletem exatamente isso. Você tem um país continental, um país muito grande, com diferenças absurdas numéricas, né? Quer dizer, você, quando pega resultados em número de casos por exemplo, letalidade, né? Eu vou dar um exemplo para o nosso telespectador. Guarulhos teve 8% de taxa de letalidade. Nós estamos reclamando que em Campinas teve 3,2%. Guarulhos, ao lado da capital, né, Rose? Com 8%. Quer dizer, quando você pega o grande São Paulo,
O Grande São Paulo foi muito atingido. Os municípios que estão menos organizados não conseguiram dar respostas, né? E, naturalmente, se você olha nessa listagem, você vai ver quem é que foi bem sucedido. Aqueles municípios que já tinham um SUS organizado, que tinham uma estrutura organizada, eles conseguiram. E fica aqui uma valorização da nossa região, né? Os municípios, em volta de Campinas, a divisão regional nossa é de 42 municípios, né? Quando você fala em DRS. Foram bem, né? Se você olhar os números na nossa região, isso estou falando de Sumaré, de Hortolândia, Valinhos, comportamento considerado assim bom, né? Significa que o Sistema Único de Saúde foi realmente importante e determinante. Mas, doutor, até que ponto também esse número alto, né, dessa taxa alta de mortalidade, não pode estar relacionada também com uma subnotificação? Não, ela pode estar porque você não tendo o número de casos, você divide. Mas quando você pega número de mortes pela população, você pega os números mais reais, né? E os nossos números, de um modo geral, não são os ideais, né? Quer dizer, quando você pega a população e divide pelo número de mortes, né? Aquilo que o Marcos falou é muito interessante, né? Tem um trabalho belga feito há 2 semanas atrás, publicado numa revista científica. A gente sempre imaginou que os números de casos estariam num erro de 10 vezes mais, né? E já está se apontando 15 a 17 vezes. Quer dizer, na verdade, nós não tivemos 5 milhões, 10 milhões, né? Quer dizer, nós devemos ter tido muito mais casos no mundo inteiro, né? E o Brasil não fica longe disso. Doutor, agora eu queria falar um pouco mais sobre a estrutura, né, a formação do SUS. Qual é a responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal? Que isso é uma coisa que as pessoas não têm muito claro, né? Assim, cada esfera de poder é responsável por que parte? Ou então, na verdade, os 3 são responsáveis por tudo? Eu queria que o senhor explicasse isso. Na verdade, quando você pega o histórico, você tinha em 68 o INPS. Depois, em 77, você tinha o INAMPS. Qual era a ideia? A ideia de fazer um sistema único, alguma coisa que se conversasse, que você tivesse condições de, além de ter a capacidade de poder movimentar os municípios, você pudesse, dentro do município, ter todas as respostas. O atendimento primário, secundário, terciário, fazendo toda a atenção, prevenção, a atenção assistencial e a recuperação com assistência farmacêutica, que é um dado importante. Isso faz parte do conjunto. Então, esse desenho era o desenho correto. No ano de 1997, começou a ser feita a municipalização, ou seja, o governo federal repassou para o município as incumbências. Olha, agora você vai tomar conta, são esses prédios, houve inclusive passagem de prédios e de funcionários para os municípios. Alguns municípios que já estavam razoavelmente estruturados foram bem. Por quê? Porque muitos deles pegaram uma herança federal boa. Vamos dar um exemplo prático? Florianópolis, Rose. Florianópolis era uma capital, é uma capital. Então, quando você municipaliza um Florianópolis, você está dando os hospitais federais, você está dando uma estrutura enorme. Quer dizer, o município de Florianópolis começou já com toda a estrutura. Em alguns lugares, não. Então, muitos municípios tiveram que construir. E aí é que começou o grande problema, né? Você tem que pactuar as unidades básicas, que normalmente são do próprio município, com outros serviços. A lei, ela permite que você faça a contratação de terceiros se você primeiro oferecer para o público, depois para o filantrópico e depois você pode contratar terceiros. Então, quer dizer, havia essa brecha, só que você tem que organizar. O que você viu na prática? Você viu municípios que têm um volume grande de serviços, às vezes alguns serviços de grande qualidade, que não conversam com o município. É como se eles fossem uma ilha de excelência dentro do município. Por outro lado, você vê municípios perfeitamente integrados. Eu gosto sempre, viu, Rose, de dar exemplos. Você pega, por exemplo, o município de Pelotas. Ele tem 2 universidades, a Federal do Rio Grande do Sul e a PUC. As duas têm cursos de medicina há 50 anos. Já no primeiro ano da faculdade, eles frequentam as unidades básicas. Há uma integração entre o ensino o ensino e pesquisa e a assistência. Então, é muito interessante porque você cria uma cultura. Muita gente me pergunta o seguinte, me dê um problema do SUS que você acha importante. Assim, uma coisa que é determinante no SUS, que ainda não foi conquistado apesar de todos os avanços. Uma das coisas que me parece clara é a adesão parcial, eu vou usar um termo delicado, a adesão parcial de quem governa, de quem dirige. Quando eu digo o seguinte, quando um prefeito, quando um secretário
Quando um dirigente de expressão, e mesmo um funcionário da unidade básica, sai correndo do trabalho para ir num médico particular ou interno num hospital de ponta, ele está desprestigiando o próprio serviço que ele faz gestão, que ele administra, que ele trabalha. E isso a gente vê diariamente. Quer dizer, as pessoas que trabalham num determinado serviço ou que têm uma ligação com o serviço público, indo buscar serviços adicionais, de ponta, de qualificação. Nós vimos o caso contrário no Reino Unido, né? A procura do serviço público. O NHS inglês, ele é de 1948, Rose, tá? Tem 72 anos. Ele é uma referência. Ninguém fala, eu vou num médico particular. As pessoas vão, né, Marcos, no setor público e são bem atendidos. Isso faz uma grande diferença porque tem uma série de subprodutos que saem daí. Quando o serviço ele se torna um serviço de excelência, a adesão de profissionais é melhor. Os funcionários, isso quem trabalha na área de RH sabe bem, uma das coisas que é determinante para você escolher um emprego, para você se fixar no emprego, é o orgulho que você tem, né, Marcos? Trabalho no setor tal da empresa tal, isso faz uma diferença grande. Então, eu acho que o SUS precisa, além de outras coisas, esse resgate dessa autoestima e da necessidade de melhorar o serviço. Doutor Albano, em todas as entrevistas que nós temos feito com candidatos a prefeitos de todas as cidades aqui da região, inclusive de Campinas, a saúde ela é uma preocupação muito grande. Só que os apontamentos que esses candidatos fazem de solução do SUS são soluções que todos os candidatos, inclusive os prefeitos que foram eleitos, já fizeram e não resolveram. Qual que seria uma solução para que nós tenhamos, porque você tem um aporte muito grande de dinheiro no SUS, mas 90% dessa verba é para o custeio da máquina, o senhor já foi secretário de saúde aqui de Campinas, e é uma questão de solução mesmo, de gestão. Todo mundo fala que é gestão, mas como fazer a gestão quando você tem pouco dinheiro para investir, e nós sabemos que a saúde, ela é cara, e ela tende a encarecer com a questão da sobrevida mesmo da população brasileira, né? Ô, Rose, perdão, doutor. A gente vai para um rápido intervalo e aí, na sequência, o doutor Albano vai responder a pergunta da Rose. Vou dar um tempo para ele ficar pensando na resposta. A gente vai para o intervalo e volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Band Eleições, hoje recebendo o doutor Odair Albano, ele que é especialista em ginecologia e obstetrícia, também especialista em gestão de saúde, em saúde e administração hospitalar, além de ex-secretário de saúde aqui de Campinas, conselheiro estadual também de saúde, enfim, um currículo invejável. No outro bloco, a Rose terminou fazendo uma pergunta. Rose, para quem está chegando agora, retome a pergunta, que aí o doutor Albano responde. Bom, nós temos entrevistado nos últimos dias vários candidatos a prefeito, tanto de Campinas quanto da cidade da região. E a saúde sempre é um problema que todos os candidatos, os adversários que não são os candidatos ou que tentam reeleição ou que são apoiados pelo prefeito, que criticam. No entanto, as propostas que esses candidatos trazem, elas são muito parecidas, inclusive com os que estão hoje sentados numa cadeira de qualquer prefeitura, ou seja, não são propostas inovadoras, todos eles falam de gestão, mas não trazem nada de concreto em relação a essa gestão que daria uma solução para o SUS. Nós temos hoje, em muitas cidades, um investimento muito grande, acima, inclusive, do que se coloca a Constituição Federal, no setor da saúde, mas sabemos que 90% desse valor é para custeio e temos para frente uma realidade de cada vez mais a saúde vai custar mais porque as pessoas estão vivendo mais, as doenças como câncer e outros tipos de doença, elas estão aparecendo, são doenças caras para se tratar, ou seja, nós não teremos uma solução ou qual é a solução, doutor Albano? Bom, é um princípio simples, não existe saúde sem educação. Então, tudo que se fizer em educação e em saúde vai reduzir o número de pessoas que vão precisar de assistência. Vamos dar um número. No Brasil morrem 1.300.000 pessoas por ano. Se admite que, se você considerar as doenças crônicas que poderiam ser prevenidas ou reduzido o impacto, você reduz 40% da morte.
todo dia, você que me assiste, vê alguém que diz assim, ele infartou. Ah, mas ele estava obeso, ele estava hipertenso, ele não tomava o remédio. Quer dizer, você tem uma morte que vai sendo anunciada em função da falta de orientação. Nós sofremos agora na pandemia o mesmo problema. A gente estava discutindo higiene, literalmente. A gente discute dengue, cata bagulho, tira os detritos, tira a poça d'água. Então, o processo de educação, ele tem que ser um processo de formação do cidadão e, entre outros elementos, ele tem que ensinar o cidadão a sobreviver no mundo que ele vive. Então, qualquer tipo de programação que você fizer nas escolas, nos serviços, inclusive nas próprias igrejas, nas entidades, isso trará frutos, porque você vai deixar as pessoas menos doentes. Segundo problema, a assistência, ela tem que ser hierarquizada, para você ter condições de resolver os problemas mais simples de uma maneira mais rápida, não tem outra maneira. Só que você não pode esquecer que o terciário, que está lá na frente, tem que conversar com o primário. Não adianta eu não dar um atendimento adequado a um indivíduo no centro de saúde e no dia seguinte ele vai no PA, né, numa UPA, no dia seguinte ele vai num hospital ou vai num serviço especializado. Esse indivíduo obrigou a um retrabalho com um custo proporcionalmente maior. A saúde tem um problema em relação à administração, que é um problema difícil de ser resolvido. Na economia, toda vez que você faz avanço tecnológico, você reduz os custos porque você retira o equipamento obsoleto. A medicina não. Você continua fazendo raio-x de péssima qualidade para depois fazer um raio-x de melhor qualidade para depois fazer uma tomografia. É interessante isso, porque você tem custos acumulados. Então, aquilo que você falou, Rosê, é verdadeiro. Há uma questão de gestão e de prioridades. E talvez esteja faltando aquilo que eu falei inicialmente, os setores estarem mais próximos. Eu não posso ter um hospital terciário de 300 leitos que não conversa com o município ou que tem um distanciamento do município e faz opções por medidas e procedimentos que ele acha mais importante. Então, tem que haver essa integração para você poder minorar. Em relação àquilo que você falou, as propostas dos candidatos, é fundamental que a rede assistencial ela receba incentivos, aqui já está instalada, e mais do que incentivos, treinamento, qualificação. Todos nós sabemos que a fixação dos profissionais nas unidades básicas é uma coisa extremamente difícil para qualquer gestor. Há uma baixa fixação, as pessoas mudam muito de setores, muitas saem do setor público para ir para o setor privado, então você tem que treinar essas pessoas, como uma empresa faz, né, para que esses indivíduos fixem e criar atrativos de carreira. Existem hoje muitas possibilidades, eu vou dar uma que foi feita, Rose, você deve lembrar, em 1997. Eu era secretário e nós descobrimos que não tinha fixação de médicos, não se fixavam. Eles ficavam um tempo, depois saíam, iam para a iniciativa privada e tal. Foi criado na época uma coisa chamada CAT, Condições Adversas de Trabalho. Isso dava um aumento do salário dele em função do local que não tinha fixação. Ou seja, quando a unidade não fixava por X tempo, ela era classificada. Isso fez com que, na época, a gente conseguisse colocar pessoas profissionais em todas as unidades. Então, existem medidas práticas de gestão que podem surtir efeitos práticos e, naturalmente, reduzindo os custos. E só para acrescentar a questão do custo, que eu acho que é realmente significativa, os municípios estão sendo sobrecarregados nessa questão. Tá? A emenda constitucional de 2012, que implementou que o município teria que ter 15%, né, de aplicação do seu orçamento, os municípios, na sua grande maioria, colocam mais de 20%, inclusive Campinas. E um outro detalhe importante, há uma participação muito grande do município e pequena, por exemplo, do Estado, né? Municípios como Campinas não chega a 2%, né? E se você pegar, por exemplo, a receita de um município como Campinas, que é de 70% gerada próprio, a saúde, quando você pega separadamente, ela é 73%. E o município coloca 23% a 25%. Você fala assim, bom, então tem alguém não colocando dinheiro. E viu, Rosi, eu vou dizer uma coisa que talvez o telespectador saiba, mas eu vou rememorar. Um dos problemas que o SUS tem, de origem, é que em 1990, quando foi feita a lei orgânica, se utilizou a chamada série histórica de financiamento. O que significa isso? Apesar do sistema ter sido municipalizado, ninguém parou para dizer assim, vamos ver qual é a estrutura para discutir o financiamento.
Acho que deu para entender. Quer dizer, se pegou o valor que se dava e falou, bom, é isso? Então fica assim. Sabe o que aconteceu na época? Todos os municípios que tinham feito hospitais, que tinham feito serviços novos, não foi considerado. E eles têm até hoje o financiamento alterado, porque ele está, vamos dizer, subdimensionado. Um outro detalhe que ao longo do tempo ficou mais evidente. A migração que você fazia, que também não foi levada em conta. Existem municípios, vou dar um exemplo prático, Campinas tem 20 mil partos por ano, 20 mil partos. 14 mil são pessoas que moram em Campinas, 6 mil não. Campinas tem 9 mil mortes por ano, 7.200 são moradores, 1.800 não são. Isso sobrecarrega o município. Isso aí é um custo adicional. Pergunto, há uma câmara de compensação? Há um setor que fala assim, não, eu vou repassar tanto? Não tem. Existem lugares no Brasil em que os municípios mais próximos, que são muito bem preparados, pegam volume grande de atendimentos e não há nenhuma remuneração. Quer ver uma outra distorção que tem? Litoral, que é a questão sazonal. Chega agora no final do ano, né? Ubatuba, Caraguatatuba, recebe um monte de gente. E eles têm um teto, o teto. E por último, o teto, Rosê, ele é fixado nacionalmente, o teto assistencial. Eu vou explicar direitinho. É um pacote que tem todos os estados. Nos estados, está dividido por município. Muito bem, se você quiser mexer nesse pacote, você tem que mexer em tudo. Você não pode chegar e falar assim, vamos pegar o município X e alterar para A, B ou C. Não, porque você vai seguir a série histórica e cada elemento novo que você implementar, você não vai ter o retorno imediato. Por isso que é muito comum que o seu prefeito da região diga assim, eu arrumei dinheiro para construir uma unidade. Dificilmente ele diz assim, eu consegui dinheiro para melhorar o custeio. Ele não consegue falar isso. Nós tivemos aqui a experiência da construção do Hospital do Ouro Verde. A Rose e o Marcos cobriram na época. O hospital ficou pronto e não tinha custeio. Se você lembrar, houve uma briga, Sim, né? Não tinha dinheiro para custear. Você fala assim, mas como é que constrói um hospital desse tamanho e no dia seguinte alguém diz assim, não, agora você faz, você toca o hospital. Não existe isso. Rose, a última pergunta? Bom, eu, na verdade, gostaria, diante de tudo isso que o senhor colocou, existe alguma questão, qual que é o buraco do sistema municipal? Vamos pegar aqui Campinas, né? Onde que o senhor vê que poderia ser melhorado na questão de assistência à saúde para que esse morador ou essa pessoa que vai até o SUS consiga ser bem atendido? E uma questão que o senhor falou, que todo secretário fala, que é a história de você ter um bom atendimento nos postos de saúde não consegue. Por que não consegue se todo mundo sabe o caminho das pedras? Um minutinho, doutor. É muito simples de dizer. À medida que você leva para o distrito, que você cria regionais, em 98 foi criado as regionais de Campinas. Elas têm que ter autonomia administrativa e financeira, é simples assim. Em qualquer lugar do mundo, a divisão de espaços menores, até 200 mil habitantes, são exitosos. Quando fica muito grande, você não consegue enxergar. Você tem dois problemas. Você não enxerga o problema e depois você não sabe quantificar este problema. Então, isso talvez seja o grande problema. O que eu proporia, não só para Campinas, para todos os municípios, a distritalização, regionalização, como em Campinas já existe, mas o aumento da autonomia. Você não pode fazer uma reforma do centro de saúde esperando que a parte central vá ver que a calha está entupida. Isso tem que ser uma solução local. Isso não dá para você pensar nesse tempo. E, lamentavelmente, apesar da gente ter evoluído nesses 20 e poucos anos, né? Na verdade já 22 anos, a gente ainda está pecando nisso. Você tem unidades, Campinas tem unidades suficientes, há uma recomendação de uma unidade para cada 20 mil habitantes, Campinas tem 1.200.000 habitantes, teria que ter 60 unidades, a última medida tem 67, quer dizer, está bem, tem uma estrutura, né? E essa estrutura poderia funcionar se ela tivesse mais autonomia na gestão. Tá certo. Queria agradecer muito a presença do doutor Odair Albano aqui no Band Eleições. Valeu, doutor. Eu que agradeço ao convite, Rose e Marcos e aqueles que nos assistiram. Muito obrigado. Rose, um beijão para você. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau.